Olá, meus queridos, graça e paz. Mais um dia, qual o Senhor nos concedeu, para meditarmos um pouco mais sobre a palavra, para buscarmos também um pouco mais de intimidade com o nosso Criador. E vamos meditar, meus irmãos, numa coisa que é muito importante, que nós sabemos, né, que nos relata a palavra, desde lá do princípio, desde Gênesis até o final da palavra, né, que é Apocalipse. Que nossa meditação hoje, meus irmãos, vai ficar sobre o poder da palavra. Literalmente falando, né? Não só do poder da palavra sagrada, que é a nossa escritura, mas o poder da palavra que nós proferimos, o poder da palavra que nós usamos ao nosso favor ou contra, né? Nós mesmos. O poder da palavra que nós também acabamos ou contaminando as pessoas ao nosso redor ou contagiando, né? Que na Bíblia relata que lá em Gênesis, no começo, né? Gênesis 1, próprio Deus, próprio Senhor Criador, lá no Gênesis 1 fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Né? Então aqui fala, e disse Deus, foi o poder da palavra do todo Criador, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E também, em outra palavra, relata que o verbo se fez carne. O verbo também é uma forma de palavra, uma forma de falar. O verbo se fez carne e entrou entre a gente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós sabemos que o poder da palavra é um poder muito grande que nós temos ao nosso favor, né? Muitas vezes de abençoar ou outras vezes amaldiçoar. Então, que nós possamos pegar esse dom que Deus nos deu, esse poder que Deus deixou para nós, que é o poder de transformar as nossas vidas, os nossos dias, quem está ao nosso redor, em simples gesto do falar. Não é o que nós temos profetizado, né, para nossas vidas, que nós temos também contagiado as pessoas. Estamos contagiando com palavras boas ou estamos contaminando e acabamos adoecendo as pessoas, né? Acabamos sendo pedras de tropeço. Tem palavras que falam que também do falso testemunho, né? Que é pessoas que fazem falso testemunho, essas pagarão, né, serão cobradas, porque o falso testemunho também é você falar mal da pessoa, é você fazer um testemunho, muitas vezes baseado em fofocas ou baseados em achismo. Então tudo isso retribui ao poder da palavra. Né? Também palavra que você leva, qual a palavra que você leva, né? Leva na tua escola, no teu trabalho, ou mesmo no teu ministério, como é que está o poder da tua palavra? Está alicerçado na palavra de Deus? Ou está alicerçado nas suas, nos seus achismos, nas suas dúvidas? Ou muitas vezes, meus irmãos, muitas das vezes também nós sabemos que tem um ditado no popular que fala muito também, e que está escrito também na palavra, que a boca fala o que o coração está cheio. Como é que anda o nosso coração, né? O que estamos transbordando do coração com as nossas bocas, né? Estamos falando, nosso coração está cheio de coisas boas? Ou está todo sujo, cheio daquelas coisas que não vale a pena nem ser citadas, né? Então, meus irmãos, nessa meditação que nós possamos autoanalisar como é que anda o nosso coração, o que está transbordando, quais são as nossas palavras para a nossa vida própria. Muitas vezes, meu irmão, todo mundo, eu creio que já passou por isso, né? Aceita também não só o que fala, mas o que falam de você. Aceita coisas negativas de pessoas que talvez nem te conheça direito, pessoas que têm um pré-julgamento e fala, poxa, aquela pessoa ali, ela é boazinha, mas ela não faz isso direito, ou é desligada, ou é uma pessoa meia coisas prerrogativa, e você acaba aceitando. Realmente, né? Não faço isso direito, realmente, né? Eu realmente sou largada. Acaba você acatando as palavras erradas, que não edificam em nada, e você acaba concordando também, e acaba aquilo te contaminando de alguma forma, né? Minando. Muitas vezes até você aceita aquelas palavras negativas que as pessoas lançam, né? Teve uma ocasião que aconteceu comigo, né? Que na época uma pessoa, não vou citar nomes, mas uma pessoa falou, isso aí vai ser legal para você não, porque isso revela, isso quer dizer que é muita doença, muita não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, falei, não, mas aí eu repreendi, né? Não na maneira certa, porque na época eu não tinha conhecimento ainda, mas eu fiquei assim, mas será? Não é possível. E aquilo me abalou um pouquinho, porque a pessoa, ela profetizou uma palavra negativa a meu respeito.
E agora, tendo entendimento, já até fiz minhas orações, né? Quebrando toda maldição hereditária, toda maldição, toda palavra lançada de maldição. É bom também a gente orar quebrando essas palavras de maldição. Porque acaba também muitas palavras lançadas ou escutadas, ou né, a gente lançada para a gente, acaba ficando no subconsciente. E muitas vezes vem à tona. Né? Você acha que você não serve para nada, você acha que realmente as pessoas estão certas, que estão falando mal de você, porque você realmente é aquilo que as pessoas estão te acusando, e muitas vezes, meus irmãos, a maioria das vezes não é. Né? Porque a pessoa que está acusando, primeiro já está errado, que ninguém tem que acusar ninguém. E outra coisa, nós temos que pegar as boas palavras, né, os bons testemunhos, as palavras que edificam e nutri-las. As coisas que não nutrem, que não edificam, a gente pode até tirar como base. Poxa, tá uma pessoa falando isso, outra pessoa falando isso, outra pessoa falando isso. Aí começa a se autoanalisar. Vamos melhorar no que estão me apontando? Não pegar para você, guardar e ficar ali remoendo e ficar no seu inconsciente e de vez em quando o superconsciente ele parece que transborda e vem à tona, aí vem as tristezas, vem as preocupações, vem muitas vezes os cansaço mesmo espiritual, né, o cansaço físico. Você fica sobrecarregada com coisas que alimentam o nosso subconsciente e acaba transbordando, né, transborda para o nosso consciente. Então, que nós não venhamos também pegar qualquer palavra lançada, que nós venhamos filtrar também as palavras que nos lançam, os testemunhos que dão ao nosso respeito, porque quem nos conhece verdadeiramente é o nosso Deus eterno e nós mesmos, porque nós nos conhecemos, né? Nós mesmos conhecemos. Aqueles que convivem com a gente, né? Que convivem mesmo, que comem com a gente, que vê televisão com a gente, que dorme com a gente, esses nos conhecem. Mas o que diz os dizentes pela rua e pela vida aí, os que dizem as coisas, a gente não pode pegar e guardar no coração, né? Até porque também não devemos guardar mágoas, não devemos nos vingar, porque a vingança, a gente não se vinga, quem nos justifica, né? Quem justifica os justos é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Então, que nós venhamos meditar em todo o contexto do que refere-se à palavra. Sabemos que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra das Escrituras, inspiração do Espírito Santo, é a palavra que nos cura, que nos salva, que nos liberta. É o poder também que temos, né? Pela palavra de Deus sermos abençoados, pela palavra de Deus pegarmos as nossas promessas, fazemos parte da promessa, né? E a palavra aqui nos relata, meus irmãos, que Deus disse, haja luz e houve luz. O poder da palavra manifesta na realidade. Se você ficar falando, claro que não é uma mágica, né, meus irmãos? Não é uma mágica, eu quero ter isso, eu vou ter. Não, vai ter que falar, profetizar, já agradecer a bênção e fazer a tua parte. Porque o que cai do céu é só chuva, né, meu irmão? Não cai. A palavra não vai fazer automaticamente, não vai formar, ou então trazer à realidade as coisas, né, palpável assim, de maneira mágica, porque não tem mágica. Tem parte de sacrifício, esforço, fé, colocar a fé em ação e usar o poder da palavra, que eu falo, é usar ao seu favor. É usar o poder da palavra para você construir sua áurea, seu campo de energia, né, que somos também energia, construir um campo de energia positivo. E começar também a ter discernimento para estudar a palavra, discernimento para saber o que eu escuto que as pessoas estão falando, estão relatando a meu favor, estão falando, então o que eu vou guardar, que eu vou nutrir, ou que eu vou colocar no bolso furado e deixar, né, passar, não guardar mágoas, que também é outra coisa muito importante, né? Mas a meditação hoje é sobre o poder da palavra. A palavra tem o poder da vida e o poder da morte, que nem relata a nossa palavra, que é a nossa Santa Escritura, o nosso Manual da Prática e da Fé. Então, meus irmãos, na palavra, lá no Provérbios, fala assim, ó, Provérbios, eu separei alguns tópicos, e não no contexto geral, eles estão explicando outra coisa, mas como o provérbio é como se fosse aconselhamentos, né, o provérbio é bastante inteligente para nos aconselhar, aí tem umas partes que eu separei aqui, ó. O principal, todo mundo sabemos também, que assim fala Provérbio 18:20. Fala assim, ó, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, tudo que eu profetizar, tudo que eu falar, o poder da morte e da vida está na minha língua. Então, aquele que ama falar coisas boas, comerá do bom fruto. Se eu falar coisas boas voltará até mim, será o meu alimento. Se eu falar coisas ruins, daqui a pouco eu vou estar também contaminado com as minhas próprias palavras. Além de estar contaminando as pessoas ao meu redor, estou me autocontaminando. Então, isso é uma coisa, chega a ser
uma maneira inteligente de viver, né? Uma maneira inteligente de aproveitar os testemunhos, relatos, né? Os exemplos da Santa Escritura. Porque é a coisa que só traz benefício, meus irmãos. Na Bíblia não vai ter nada que traga malefícios, não vai ter nada que traga consequências ruins para a tua vida. Então, por que não acreditar? Por que não seguir? Por que não viver conforme Cristo veio nos ensinar? Cristo não veio ensinar nada de ruim. Cristo não veio nos relatar nada de contaminação, nada de ruindade, nada de maldade, nada que nos traga alguma coisa duvidosa ou ruim, meus irmãos. Tudo que está na Santa Escritura são testemunhos que edificam as nossas vidas. São testemunhos de amor, testemunhos de como fazermos, né? Nos ensina a ter poder de oração, poder do jejum, poder de sermos separados, poder de termos a presença do Espírito Santo, o poder da palavra, o poder da vida eterna. É tudo coisas que nos agregam poderes para nosso bem próprio, né? Então nós sabemos que Deus é Deus, Deus está lá, perfeito, nos altos céus, Rei dos reis, todo-poderoso, Criador de tudo. Ele não depende de ninguém para nada. Ele não depende, ele não vai deixar de ser Deus se eu parar de seguir essa minha fé, essa minha crença em Jesus Cristo. Deus não vai deixar de ser Deus. Só que eu vou deixar de ser filha de Deus, eu vou deixar de ser salva, eu vou deixar de andar nos atos do Senhor se eu parar, se eu desistir, se eu retroagir, se eu retroceder, né? Então, tudo que está na palavra do Senhor é para o nosso bem próprio, é para a manifestação das maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Porque as promessas de Deus é para aqueles que buscam, para aqueles que se separam, para aqueles que fazem obediência aos mandamentos e estatutos. Então, que nós venhamos também ser diligentes nessas coisas, né? De abrirmos nosso entendimento, de saber que tudo que está na Escritura, tudo que o nosso Mestre Senhor Jesus veio nos ensinar é para o nosso bel prazer, para a nossa santificação, é para nós mesmos, meus irmãos. É claro que o nosso Pai Criador, o que Ele quer é isso, é a aproximação, né? Mas vamos meditar mais um pouco, ó. Em Provérbios 19 fala assim também: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Do que os perversos de lábios e tolos. Perverso de lá, pessoas que fazem maldade, que falam maldade, faz perversidade. Então, é melhor a pessoa ser pobre, mas que anda na sinceridade, retidão de coração, né? Então, assim nos relata Provérbio. E também fala assim, ó, o 5, 19:5. A falsa testemunha não ficará inocente. O que profere mentira não escapará. E no 9 reforça assim, ó, a falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentira perecerá. E no 11 fala assim: o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre as transgressões. Quando nós temos o entendimento, quando nós buscamos o entendimento na palavra, a gente acaba, mesmo na hora da ira que a gente quer, porque na hora que ficamos nervosos, a gente contar até 5. Né? Porque na hora que a gente fica nervoso mesmo, ali na hora do tete a tete, a gente acaba, se deixar a ira subir, a gente acaba fazendo coisas que na ira parece que sobe, né? Uma força, uma coisa, e acabamos pecando, acabamos fazendo transgressão, acabamos repetindo pecado, acabamos pecando contra o nosso Deus. Então, na hora da ira, quem tem entendimento, o que faz? Respira, pensa, segura, reflete e refreia a língua. Né? Tem outra passagem que fala aqui que todo o corpo é dominado, mas a língua é um órgão tão pequeno e tão difícil de refrear, né? Que mais vale o homem governar a si mesmo do que governar todo um estado. Então, tudo falando sobre a nossa prática de autocontrole, né? E controlar nossas palavras, isso é muito benéfico. Isso é um poder, a gente tem que praticar, meus irmãos. Não tem como eu ficar bom em matemática, por sinal eu sou muito ruim em matemática, mas não tem como eu ficar se eu não praticar. Então, a prática leva à perfeição. A prática da nossa palavra leva à perfeição, que a perfeição é o nosso Deus. Então, a prática da nossa meditação na palavra e colocarmos em prática. O provérbio ensina tantas coisas. Tem outras né, salmos que eu adoro, eu sou apaixonada pelos salmistas. E nos ensina tantas coisas, só coisas boas, meus irmãos. Não tem coisa ruim na Bíblia, tu não vai encontrar. Tem a ira do Senhor? Tem. Porque Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Tem coisas ruins assim, não ruins, né? Coisas que é exortação, né? Os castigos, a desobediência que leva, né? A ira do Senhor, né? Tem várias coisas assim, mas não o que eles ensinam, não o que nos relata,
nada de ruim tem. Então, que nós venhamos ser diligentes nas coisas do Senhor, que venhamos procurar escutar a palavra, entender a palavra e usar a nossa própria palavra, que é o nosso poder. O poder de falar, o poder de profetizar, o poder de fazer, trazer a realidade, a nossa existência com a força da nossa palavra. Porque é um poder que Deus nos deixou também, Senhor Jesus Cristo. Ele, na passagem dele, tem até aqui, Mateus 15. Mateus 15, 17, 18, assim. Aí o próprio Jesus fala com os discípulos dele da época que ele estava dando ali. Deixa eu só pegar nessa aqui, esse aqui é maior. Ele estava explicando, passando, né? Ele fazia muito em parábola, ele estava explicando no discípulo, né? A tradição dos anciões, aí tem todo aqui versículo 15, aí fala sobre outro assunto, não só sobre a palavra. Mas aí o Pedro, ele pergunta, né? Pedro, tomando a palavra, disse, ele explica-nos essa parábola, que Pedro não tinha entendido a parábola de Jesus. Aí ele fala assim, o mestre fala para Pedro, né? Para os que estavam lá, né? Escutando, aprendendo. Aí Senhor Jesus fala assim, no Mateus 15, 17, fala assim, ainda não compreendeste que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isto contamina o homem. Então, contamina o homem, tanto aqueles que lançam, aqueles que escutam e aqueles que falam também, né? Então, meus irmãos, que nós venhamos encher o nosso coração desse amor de Cristo, venhamos encher o nosso coração, sabermos quais são as promessas de Deus para nossas vidas, que está aqui na palavra. Deus é fiel à palavra dele é a Santa Escritura. Isso aqui é um começo, meus irmãos. Claro que Deus é muito além de uma Bíblia, Deus é muito além do que foi escrito para nos deixar relatado, Deus é muito além disso. Deus é todo poderoso, Deus não consegue ser estudado, Deus não consegue ser, né, revelado na totalidade, não tem como. Mas aqui é o começo de nós nos inclinarmos para o nosso Deus. Aqui é o começo de nós nos separarmos das coisas do mundo. Isso aqui é o grande começo de nós entendermos um pouco. Se na própria palavra tem coisas que a gente não consegue entender, como é que nós vamos entender um Deus tão grande, né? Mas que nós viemos ficar com as palavras que estão relatadas na nossa Bíblia, no nosso manual, que viemos meditar nessa palavra sagrada, viemos aproveitar essa oportunidade, meus irmãos, que nós temos de ter palavra, de termos a Bíblia, de termos a oportunidade de estudarmos, né? De meditarmos, né? Sem sermos obrigados, ou então sem ser proibido, né? Porque é tudo da nossa vontade, né? Quem nos converte do pecado, quem nos liberta do pecado é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, né? Mas tudo é uma busca, tudo é um começo. O princípio é o quê, meus irmãos? Eu saber manusear a Bíblia, saber entender, interpretar, ler todo dia, porque a prática leva à perfeição, e saber dos poderes que foram me deixados pelo nosso Mestre Senhor Jesus. Ele mesmo perguntava quando ele ia curar, o que queres que eu te faça? Ele queria saber, ele queria que a pessoa falasse, né? Senhor, eu quero ver, que nem aquele cego falou, eu quero ver. Então ele fazia essas perguntas porque ele queria que a pessoa falasse. Aí ele falava, vai que a tua fé te salvou. Então isso é muito importante, a gente poder ter esses conhecimentos e praticar, meus irmãos, essas palavras que nos salvam, que nos fortalecem. E sabemos que tudo o que falamos ou vai se transformar em bênção ou vai transformar em maldição. E sabemos que a escolha é nossa, né? O que estamos profetizando para os nossos filhos, o que estamos profetizando para nós mesmos, quais são os nossos alimentos, que estão cheios o nosso coração, que está transbordando para a nossa boca. Não adianta também, meus irmãos, falar por falar. Tem que ser mesmo com o coração cheio, meus irmãos, porque falar tem papagaio fala, né? Mas que nós venhamos nos encher para depois transbordar. E que nós venhamos ter consciência do que nós falamos, ou é vida ou é morte, ou contamina, ou contagia, ou contamina. Que nós possamos escolher, né, alimentar as pessoas, contagiar com as boas palavras, bons exemplos, que possamos também comer bons frutos das palavras que é nos lançado, o que não presta não pegamos para nós, não guardamos, e que nós venhamos ficar com essa meditação da palavra hoje. Agradeço a todos os meus irmãos, não faço vídeo mais todo dia, mas quando sinto quando o Espírito Santo me toca, o desejo, né? Eu sei que eu tenho que manter o canal, até porque foi uma resposta, nem uma resposta, como é que fala, uma direção que eu tive, uma maneira de conseguir também fazer o ídolo do Senhor
servir também como inspiração, então como também modo de ser um instrumento para que possamos juntos meditar, junto buscarmos palavras, junto também uma fé, alicerçar outra fé, junto falarmos um pouco mais sobre a maravilha do nosso Pai Eterno, como devemos nos unir com amor, meus irmãos, ao nosso Criador, porque é muito importante para nossas vidas espiritual, emocional e física também, porque é um conjunto, né? Tem que estar em equilíbrio. E esse equilíbrio é muito difícil, mas o começo é buscar, querer meditar e profetizar, né? Profetizar. Você é profeta, você pode profetizar, não é por aí profetizando coisas que Deus não falou para os outros, mas você é profeta de si mesmo. Você pode profetizar na tua vida, na vida dos teus filhos. Minha casa é uma bênção, meu filho é uma bênção, eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou filha do rei, eu sou parte do grande eu sou. Você pode profetizar para você mesmo, você deve profetizar e falar, né, com o poder da palavra que Deus nos deu. Então, assim, agradeço a oportunidade que Deus está me dando por mais esse vídeo. Agradeço a todos que me acompanham. Peço que vocês possam compartilhar para quem precisa também ter um estímulo, né, poder uma meditação, poder buscar um pouco mais na palavra de Deus. E agradeço ao meu Pai amado. Peço a Deus que o Espírito Santo possa nos conduzir sempre quando estivermos lendo a palavra de Deus. O Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos, limpar o nosso coração, nos blindar e que as nossas palavras possam ser decretadas ao nosso favor e possamos alimentar os outros com as nossas palavras também. Agradeço. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.